Imagina comigo por um momento. Você é filho de um rei e, como tal, você tem todos os privilégios de um príncipe e simplesmente porque você nasceu assim. Você vive no castelo, você desfruta de acesso direto e totalmente livre aos aposentos do rei. Você pode se deitar com ele na cama dele, bater papo, ouvir suas histórias, receber suas orientações nos diferentes desafios da vida, dar risada com ele e chamá-lo de pai. Além de tudo isso, no tempo certo, você vai receber a sua herança. Agora imagina que você amanhece um dia e diz: eu não quero nada disso se eu não fizer por onde merecer. Eu vou trabalhar, me esforçar e quando achar que mereço, eu recebo a herança. E assim, você vai trabalhar nas terras do seu pai, o rei, achando que assim será digno de receber a herança. Além disso, você passa a tratar o seu pai, o rei, com o formalismo e o protocolo que é exigido de todos os outros empregados. E aí, depois de muito tempo agindo assim, você vai ao seu pai, o rei, e pede para ele então a herança que lhe é de direito, achando que o que você fez deixou seu pai orgulhoso e muito feliz. E aí você fala para ele: pai, espero que tenha me dedicado o suficiente para ter a herança e ter amizade com o Senhor. Como você acha que o rei se sente nessa situação? Como você acha que o rei vai proceder diante dessa situação? É exatamente nisso que Paulo confronta os Gálatas, gente. Esse confronto chega aos nossos dias de tal maneira que a gente precisa encarar de frente a pergunta: nós temos vivido como escravos ou como filhos? Vem comigo, vamos estudar o texto, vamos entender o que Paulo está argumentando aqui. Vamos para de frente com o texto. Agora, antes de irmos para o texto, uma vez que os nossos estudos têm sido úteis para você, lembre-se de deixar o seu like, deixar seu comentário. Se não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você receber os novos vídeos e vamos juntos! Vamos para de frente com o texto. É isso aí, pessoal. Vamos lá. O texto está na tela. Gálatas capítulo 4, verso 1 a 11. A minha versão é Almeida Corrigida Fiel e diz assim: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino e nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Amém. Gente, a mensagem central desse texto então é: Cristo nos resgatou da escravidão, nos fez filhos de Deus e nos deu todos os privilégios da herança. É insensatez querer voltar a viver como escravo. Perceba que no nosso texto de hoje, começamos com uma conjunção explicativa. Isso significa que precisamos nos lembrar do texto anterior. Nas duas últimas semanas, nós trabalhamos Gálatas capítulo 3, verso 1 a 29. Se você está chegando agora, seria muito bom que você voltasse do início, voltasse desses textos em especial aqui para entender o texto de hoje. Nós vimos que a mensagem central então desse texto anterior, Gálatas 3, 1 a 29, é: se deixar levar pelo falso evangelho
é insensatez. E nós vimos que ele tem algumas partes. A primeira parte, verso 1 até o verso 5, diz assim: se deixar levar pelo falso evangelho a insensatez, por causa da nossa experiência de salvação por meio da fé em Cristo e a atuação do Espírito Santo. Na segunda parte, versos 6 a 14, nós vimos que se deixar levar pelo falso evangelho a insensatez, por causa do testemunho das Escrituras. E aí, na semana passada, a terceira parte desse texto, verso 15 a 29, nós vimos que se deixar levar pelo falso evangelho a insensatez, porque a promessa veio antes da lei e é alcançada por meio da fé em Cristo. Ok, então, é diante dessa argumentação que Paulo começa o texto de hoje com esse pois, essa conjunção, né? Ou seja, ele vai dar continuidade ao que está dizendo, ok? Então, lembre-se, ele vai dizer aqui que Cristo nos resgatou da escravidão, nos fez filhos de Deus e nos deu todos os privilégios da herança. É insensatez, então, querer voltar a viver como escravo. Essa mensagem, então, nesse texto está dividida em duas partes, verso 1 até o verso 6 e verso 7 até o verso 11, ok? Nós vamos entender melhor isso aqui. Perceba nesse texto as repetições, gente. As repetições sempre são muito importantes da gente observar. Elas nos ajudam a entender a argumentação de Paulo. Ele repete as palavras aqui nesse texto, as palavras filho, herdeiro e servo. Filho, herdeiro e servo. Isso porque ele faz uma comparação incrível entre essas duas realidades. Vamos ver. Vamos ver aqui. Olha, vamos começar aqui da primeira parte, verso 1 até o verso 6. Nessa primeira parte, Paulo vai dizer que Cristo nos resgatou da escravidão, nos fez filhos de Deus e nos deu todos os privilégios da herança. Vamos entender então essa primeira parte. No verso 1 e 2, Paulo retoma a analogia da herança, que vem trabalhando desde o texto anterior. No texto anterior, no verso 29, no capítulo 3, ele conclui falando de quem é herdeiro. Olha só, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Agora, ele vai desenvolver ainda mais essa ideia de herdeiros, os contrapondo aos escravos. Vamos ver aqui, olha só, no verso 1, ele diz que na infância o herdeiro é igual ao servo, ainda que seja herdeiro de tudo. Era esse o costume da antiguidade e Paulo, aqui no verso 2, ele explica o porquê disso. Olha só, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Ou seja, assim como o servo, o herdeiro, apesar de sua condição privilegiada durante a sua infância, tinha que obedecer a tutores. Por que Paulo usa essa analogia? Vamos dar uma olhada aqui no verso 3. Olha só, ele mesmo explica isso. Ele vai dizer, assim também nós. A quem Paulo está se referindo aqui? Dos judeus e gentios. Todos, enquanto meninos, ou seja, antes que viesse a promessa, estavam reduzidos à escravidão. Que escravidão é essa? Olha o verso 3. Debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. O que isso significa, gente? Lembra que no texto que estudamos na semana passada, Paulo disse que a lei serviu de tutor até que Cristo viesse. Muito bem. Paulo chama esse tutor de rudimentos do mundo. O que são então os rudimentos do mundo? Ele vai mencionar no verso 9 com todas as letras. Vai chamar de rudimentos fracos e pobres. E aí logo no verso 10 ele vai dar exemplo desses rudimentos pobres, fracos e pobres. Olha só. Ele fala de guardar dias, meses, tempos, anos. Sendo assim, gente, então nós entendemos que esses rudimentos do mundo são ensinos a respeito da lei que tanto judeus quanto gentios buscavam viver com o intuito de agradar a Deus por meio de esforços próprios, né? Esse pensamento, esse ensino de esforçar-se para agradar a Deus por meio da observância da lei acontecia antes que viesse Jesus e era totalmente inútil, de acordo com Paulo. Paulo então menciona novamente essa expressão
rudimentos do mundo ao escrever aos Colossenses. Vamos dar uma olhada aqui, Colossenses capítulo 2, verso 20 a 23, é bem interessante. Olha o que ele diz. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques naquilo outro, seguindo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Muito bem. Agora, veja o mas. Aqui tem uma interrupção. Há uma mudança na condição deles. Olha o verso 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos... O que é essa expressão plenitude dos tempos? Ela é extremamente importante. A imagem é de uma ampulheta, gente. É de um medidor do tempo da antiguidade, em que a areia do recipiente superior descia para o recipiente inferior. Ou seja, houve um planejamento e provocação da parte de Deus na conjuntura macropolítica, econômica, social, cultural da antiguidade, para que em dado momento específico da história, acontecesse algo que mudaria tudo. O quê? O que mudaria tudo? Olha só o verso 4. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Esse é o evento que mudou toda a história humana. Perceba que Paulo usa a palavra enviou. Isso é bem interessante aqui. Jesus não passou a existir no momento da concepção. Isso acontece com cada um de nós. Nós somos criados por Deus no momento da nossa concepção. Mas Jesus foi diferente. Por quê? Porque ele existia antes mesmo da sua concepção. João, em seu evangelho, chama Jesus de Verbo. E ele diz no capítulo 1, verso 1 o seguinte, olha só, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Sendo assim, gente, Deus enviou o seu Filho. O seu Filho não passou a existir, ele foi enviado. E como que ele foi enviado? O Filho de Deus se tornou homem. É bem interessante como Paulo coloca, olha só, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, Jesus se sujeitou a assumir a nossa natureza humana. Era necessário que Jesus fosse Deus. Isso porque o seu sacrifício teria que ter valor infinito. Mas também era necessário que ele fosse homem. Por quê? Porque quem pecou foi o homem. E quem teria que pagar pelo pecado tinha que ser o homem. Ou seja, Jesus assumiu a natureza humana. O Criador de todo o universo se sujeitou a passar a ser também homem, como qualquer outro ser humano. Nasceu debaixo de limitações, de aflições, de dores. Ele teve que aprender a andar, comer, falar e etc. É incrível isso, você não acha? Além disso, gente, Paulo diz que Jesus nasceu sob a lei, ou seja, Jesus se sujeitou à lei no sentido de cumprir completamente a lei e se colocar em nosso lugar, debaixo das penalidades que eram destinadas ao transgressor da lei. E qual era o propósito disso? Olha aqui o verso 5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Olha que interessante. Todos nós estamos debaixo da lei, ou seja, somos sujeitos aos rigores das penalidades da lei, por não a cumprirmos. Sendo assim, Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para nos redimir dos nossos pecados. Dessa forma, somos feitos filhos de Deus. Colocando de uma outra forma, se os que estão debaixo da lei têm a possibilidade de remissão por meio do cumprimento da lei, então
Cristo não precisaria ter vindo e morrido, não é mesmo? Não é assim? Mas Cristo veio exatamente porque não é possível. A remissão é perdão dos pecados. Logo, temos o perdão não por causa da lei, mas por causa de Cristo. Assim, somos filhos não por causa da lei, mas por causa de Cristo. Esse é o argumento de Paulo. E Paulo então continua no verso 6, olha só. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Olha como Paulo então continua aqui no verso 6. O fato de termos sido feitos filhos de Deus por conta da fé em Cristo, isso fez com que o Espírito Santo, o Espírito que vem de Cristo, clame juntamente conosco, Abba, Pai. Perceba que todas as três pessoas da Santíssima Trindade são mencionadas nesse texto, gente. É bem interessante, né? As três pessoas da Trindade estão juntas, envolvidas diretamente na obra de salvação e santificação do crente. E a palavra que Paulo usa para descrever a chegada do Espírito Santo é envio. Isso é bem curioso. É a mesma palavra usada para Jesus. Assim como o Pai enviou o Filho, ele também enviou também o Espírito Santo. Agora, esse envio do Espírito Santo se deu aos nossos corações, aos do crente. É o Espírito Santo, então, em nós que clama, Abba, Pai. O que significa essa expressão Abba, né? É uma expressão do aramaico que denota íntima comunhão com o Pai. Lá no Nordeste brasileiro, a minha terra, a expressão que seria traduzida por essa palavra seria painho. A obra de Cristo nos faz ser filhos de Deus e o Espírito Santo então habita em nós e nos faz juntamente com Ele clamar Abba, Pai, ou seja, há uma completa comunhão nossa com o Pai por meio do Espírito Santo em nós. A nossa filiação e comunhão com Deus é obra então totalmente de Deus. E que privilégio nós temos como filhos de Deus. Somos filhos de Deus e desfrutamos de comunhão íntima com o nosso Pai. E isso não por conta da nossa observância da lei, mas por conta da total e completa ação de Deus por meio de Jesus Cristo. Cristo nos resgatou da escravidão, nos fez filhos de Deus e nos deu todos os privilégios da herança. Nós temos filiação e comunhão exclusivamente por meio de Cristo. Percebe o quanto, gente, nós desprezamos essa realidade quando nós achamos que podemos ter as bênçãos de Deus por meio dos nossos esforços? Eu tenho um filho e eu ficaria muito bravo com ele se ele dissesse: pai, você não fez nada, eu conquistei o meu nascimento e por isso tenho direito à herança. Isso é insensatez. E é exatamente disso que Paulo está chamando os Gálatas. Nós somos tentados a viver aterrorizados, a gente precisa pensar nisso também, porque não entendemos essa realidade. A grosso modo, nós pensamos assim: eu pequei, Deus vai me punir, se eu não fizer por onde, Ele pode até me excluir. Não! Pensando assim, nós demonstramos que não entendemos a obra suficiente de Cristo por nós. O sacrifício de Cristo é completamente suficiente para nos fazer filhos de Deus e nos fazer desfrutar de comunhão plena com Ele. Mas existem pessoas que, ainda argumentando, dizem o seguinte: espera aí, mas se for assim, será uma grande libertinagem, as pessoas vão viver de uma vida louca, do jeito que querem. Tá, mas está errado esse pensamento. Lembre-se que Paulo diz que o Espírito Santo habita no crente e clama Abba, Pai. É o Espírito Santo que, uma vez no crente, opera o desenvolvimento da comunhão do crente com Deus. Assim, não existe esse negócio de sou crente, sou livre e agora vou viver uma vida louca. Não. Agora é sou crente, sou livre, agora vou viver para Deus. Agora vamos para a segunda parte, verso 7 até o verso 11.
É insensatez querer voltar a viver como um escravo. É isso que Paulo vai dizer aqui nessa parte. Vamos entender. Nessa segunda parte, Paulo vai aplicar a argumentação que usou agora na primeira parte. Ele vai se dirigir aos Gálatas com uma pergunta realmente desconcertante. Que pergunta que é essa? Bom, antes de irmos para a pergunta, vamos ver o caminho que ela percorre até a gente conseguir então entender por que Paulo a usa. Vamos lá. Olha o verso 7. Paulo diz aos Gálatas que eles não são mais servos, mas filhos. E uma vez que são filhos, então, são herdeiros de Deus. E isso por causa de Cristo. Nos versos 8 e 9, Paulo usa de um contraste da condição anterior dos Gálatas em contraste com a situação presente. Olha aqui no verso 8. A condição anterior era não conhecimento de Deus e escravidão aos que por natureza não são deuses. Acontece que isso mudou. Por causa de Cristo, eles passaram a conhecer a Deus. E aí Paulo aqui vai enfatizar o seguinte, que antes disso, Deus os conheceu. O conhecimento aqui, claro, gente, não é meramente cognitivo, mas é um conhecimento relacional. Lembra do Abba Pai, não é? Então, o relacionamento deles com Deus foi reatado. E isso porque Deus, em Cristo, foi até eles. Diante de tudo isso, então, diante do fato deles serem feitos filhos e herdeiros de Deus, diante do fato de serem reconciliados com Deus, diante de tudo isso é que Paulo coloca a sua pergunta, que eu disse que é realmente desconcertante. Vamos vê-la agora, verso 9. Como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Os Gálatas estavam dando ouvidos aos falsos mestres que ensinavam a salvação mediante a fé em Jesus, mais o cumprimento da lei. Mediante isso, gente, Paulo os confronta, afirmando que, na verdade, eles estavam querendo voltar a ser escravos, deixar os privilégios de filho, de herdeiro e voltar a ser escravo dos rudimentos, daquilo que Paulo qualifica como fraco e pobre, é insensatez. Que rudimentos fracos e pobres são esses? Nós já vimos anteriormente, mas olha aqui o verso 10. Guardar dias, meses, tempos e anos. Eram ensinos a respeito da observância da lei. Era o pensamento de que guardar o sábado, observar as festas cerimoniais do judaísmo, isso nos leva a ter a herança que foi destinada por Deus para nós. Diante disso, então, Paulo expressa sua profunda tristeza pela atitude dos Gálatas. Olha aqui o verso 11. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para conosco. Essa é uma expressão de tristeza, com o intuito de levar os Gálatas ao arrependimento. Gente, infelizmente existem igrejas hoje que têm voltado-se aos rudimentos fracos e pobres desse mundo. Guarda de sábado, Arca da Aliança, Shofar, Templo de Salomão, são igrejas que têm desprezado os privilégios que nós temos exclusivamente por meio de Cristo. São igrejas que, embora falem de Jesus, o desprezam ao não crer na suficiência da obra de Cristo. Então, afaste-se dessas igrejas. Cristo nos resgatou da escravidão, nos fez filhos de Deus e nos deu todos os privilégios da herança. É insensatez querer voltar a viver como escravo. Vamos pensar em algumas coisas muito específicas mediante isso. Nós temos vivido como escravos ou como filhos? No início do nosso estudo de hoje, eu te convidei a imaginar comigo você sendo filho de um rei e desfrutando de todos os privilégios que isso traz. Talvez você pense diante de tudo que nós conversamos aqui, ok, eu já sou filho do rei e já desfruto de todos os privilégios, mas eu tenho que fazer por onde agradar ao rei, agradar ao meu pai, para manter a comunhão com ele e a herança, não é?
Eu tenho que ser como os outros trabalhadores, me esforçar para conquistar os privilégios de filho. Então, talvez você esteja em crise e dizendo: como assim, Nelson? Eu tenho que fazer por onde merecer. Isso porque, gente, eu e você, nós pensamos assim porque nós vivemos em uma cultura profundamente, completamente meritocrática. Entretanto, a gente precisa lembrar, em primeiro lugar, que por mais que façamos orações, jejuns, sejamos os melhores pais, filhos, amigos, nenhum trabalhador conquistará o privilégio de ser filho. Somente a fé no sacrifício de Cristo nos dá o privilégio de fazermos parte da família de Deus. Em segundo lugar, se você fosse o rei, como você se sentiria com esse filho? É exatamente assim que nós fazemos com Deus quando nos portamos de maneira que a nossa herança e comunhão dependesse de coisas que fazemos ou deixamos de fazer para Ele. E aí nós pensamos: eu vou à igreja, dou o dízimo, eu não me prostituo, sou honesto em meus negócios. Então, claro, vou receber a herança e terei comunhão com Deus. Percebe como é muito fácil ser filho de Deus, mas ainda assim viver como se fôssemos escravos? Que nós possamos entender, gente, que nós somos filhos e não escravos. Cristo nos salvou, Ele nos fez filhos de Deus e nos deu a comunhão com o Pai por meio do Espírito Santo. E agora, tudo o que fazemos é um reflexo da obra do Espírito Santo em nós e não para sermos salvos. Que o Senhor nos ajude, que a graça do Senhor esteja sobre nós, para que nós possamos entender esta verdade, esta realidade. Ficamos por aqui, gente. Tenho certeza que foi útil para você. Sendo assim, que o Senhor continue abençoando você, os seus estudos. Vamos continuar firmes. Nessa semana nós vamos retomar o nosso estudo de Salmos. Então, na próxima quinta-feira, nós teremos o estudo de Salmo, capítulo 31, ao vivo, aqui no nosso canal, às 8 horas da noite. Vamos continuar firmes de frente com o texto.